Capítulo 23. Encontrei Diomedes em sua sala. Ele estava sentado num banco em frente à harpa. A enorme estrutura de madeira ornamentada enquadrava toda aquela chuva de cordas douradas. Que belo objeto, comentei. Diomedes assentiu. E muito difícil de tocar. Ele fez uma demonstração, passando os dedos carinhosamente pelas cordas. Uma suave escala ressoou pela sala. Gostaria de experimentar? Sorri, acenando negativamente com a cabeça. Ele riu. Como vê, continuo perguntando, na esperança de que você mude de ideia. Ninguém pode dizer que eu não sou persistente. Não sou muito musical. Foi o que disse sem rodeios o professor de música na escola. Como a terapia, a música é uma questão de relacionamento, dependendo inteiramente do professor que se tem. Sem dúvida. Ele olhou de relance pela janela, fazendo um gesto com o queixo para o céu que escurecia. Essas nuvens estão carregadas de neve. Me parecem mais nuvens de chuva. Não, é neve. Pode ter certeza. Meus antepassados todos eram pastores na Grécia. Essa noite vai nevar. Diomedes lançou um último olhar esperançoso às nuvens e se virou de novo para mim. Em que eu posso ajudá-lo, Theo? É o seguinte. Deslizei o exemplar da peça sobre a mesa do outro lado. Ele deu uma espiada. O que é isso? Uma tragédia de Eurípides. Estou vendo. E por que você está me mostrando isso? Bem, é Alceste, o título que Alicia deu ao autorretrato pintando depois do assassinato de Gabriel. Ah, sim, claro. Diomedes olhou para o livro com mais interesse, colocando-se no lugar de uma heroína trágica. Possivelmente. Devo reconhecer que estou meio empacado. Achei que você podia lidar melhor com isso. Por ser grego? Ele deu uma risada. Você acha que toda a tragédia grega me é familiar? Bom, de qualquer forma, mais familiar do que para mim. Não sei por quê. É como partir do pressuposto de que todo inglês conhece as obras de Shakespeare. Diomedes me lançou um olhar de compaixão. Felizmente para você, essa é a diferença entre nossos países. Todo grego conhece as tragédias. As tragédias são os nossos mitos, nossas histórias, nosso sangue. Então, vai poder me ajudar com essa. Diomedes pegou o livro e começou a folheá-lo. E qual é a sua dificuldade? Minha dificuldade é o fato dela não falar. Alceste morre pelo marido e, no fim, retorna à vida, mas se mantém em silêncio. Ah, como Alicia. É. Então volto a fazer a pergunta. Qual é a dificuldade? Bom, parece claro que há alguma ligação, mas não consigo entender. Por que Alceste não fala no fim? Por que você acha? Não sei. Talvez ela tenha sido dominada pelas emoções. Talvez. Que emoções? Alegria? Alegria? Ele riu. Theo, pensa bem. Como você se sentiria? A pessoa que você mais ama no mundo o condenou à morte, por pura covardia. É uma traição. Quer dizer que ela estava irritada? Você nunca foi traído? A pergunta me atravessou feito uma lança. Senti que ruborizava. Meus lábios se moveram, mas não saíam nenhum som. Diomedes sorriu. Dá para ver que sim. Então me diga, como Alceste se sente? Dessa vez eu sabia a resposta. Furiosa. Ela está furiosa. Sim, Diomedes concordou. Mais que furiosa, ela se sente uma fúria assassina. Ele deu uma risada. É impossível não perguntar como vai ser a relação dos dois no futuro. De Alceste e admito. Confiança, uma vez perdida, é difícil ser recuperada. Levei alguns segundos para me recompor outra vez e falar. E Alicia? O que tem Alicia? Alceste foi condenada a morrer pela covardia do marido. E Alicia... Não, Alicia não morreu. Não fisicamente. Ele deixou as palavras ressoarem.
Já psiquicamente, você está dizendo que aconteceu alguma coisa que matou o espírito dela, a vontade de estar viva? É uma possibilidade. Eu não estava satisfeito. Peguei o livro e dei uma olhada. Na capa havia uma estátua clássica, uma linda mulher imortalizada no mármore. Fiquei olhando, pensando no que Jean Félix tinha me dito. Se Alicia morreu, como Alceste, precisamos trazê-la de volta à vida. Exatamente. Me ocorreu que se o jeito de Alicia se expressar é por meio da arte, que tal darmos uma voz para ela? E como faríamos isso? Que tal deixar que ela pinte? Diomedes me encarou com surpresa no olhar, e logo descartou a ideia num gesto de desdém com a mão. Ela já faz arte-terapia. Não estou falando de arte-terapia, mas de deixar a Alicia trabalhar do jeito dela, sozinha, com um espaço próprio para criar. Deixar que ela se expresse, libere as emoções. Isso pode operar maravilhas. Diomedes ficou um segundo sem responder. Estava refletindo. Você vai ter que ver isso com a arte-terapeuta. Você já cruzou com ela por aí? Romena Ward. Osso duro de roer. Vou falar com ela, mas com a sua bênção. Se você conseguir convencer Romena, pode ir em frente. Mas já adianto que ela não vai gostar da ideia. Nem um pouquinho. Capítulo 24. Eu acho uma excelente ideia, disse Romena. Sério? Tentei não parecer surpreso. De verdade? Sim, claro. Só tem um problema. Alicia não vai gostar. Como você sabe? Romena bufou com sarcasmo. Porque Alicia é uma piranha, menos comunicativa e receptiva com quem eu já trabalhei. Acompanhei Romena até a sala de arte-terapia. As manchas de tinta no chão formavam um mosaico abstrato, e as paredes estavam cobertas de trabalhos. Alguns bons, a maioria apenas esquisitos. De cabelos loiros e com rugas profundas entre as sobrancelhas, Romena tinha um ar cansado, de uma pessoa explorada, sem dúvida por causa do mar de pacientes nada cooperativos. Alice, evidentemente, era uma dessas decepções. Ela não participava da arte-terapia? Perguntei. Não. Romena continuava empilhando o trabalho dos alunos numa prateleira enquanto falava. Eu tinha muitas expectativas quando ela entrou para o grupo. Fazia o possível para que ela se sentisse à vontade, mas Alicia se limitava a ficar sentada lá, olhando para a folha em branco. Nada parece convencê-la a pintar, ou sequer pegar um lápis para desenhar. Um exemplo terrível para as outras. Eu acenava que sim com a cabeça solidário. O objetivo da arte-terapia é fazer com que os pacientes desenhem, pintem e, sobretudo, falem dos seus trabalhos, associados ao seu estado emocional. É uma excelente maneira de botar o inconsciente no papel, literalmente, e a partir daí pensar e falar a respeito. Como sempre, tudo depende da habilidade do terapeuta. Ruth costumava dizer que pouquíssimos terapeutas eram de fato habilidosos ou intuitivos. A maior parte se limita a ser como um encanador. Na minha opinião, Romena era uma verdadeira encanadora. Estava claro que ela se sentia afrontada por Alicia. Tentei me mostrar o mais conciliador possível. Talvez seja doloroso para ela. Sugeri gentilmente. Doloroso? Não deve ser fácil para uma artista como Alicia pintar como outras pacientes. Por que não? Não estaria à altura dela? Eu conheço o trabalho de Alicia. Eu não considero tão genial assim, não. Romena gemeu, como se tivesse comido algo desagradável. Então era por isso que ela não gostava de Alicia. Inveja. Qualquer um pode pintar desse jeito, continuou. Não é difícil fazer uma representação fotorrealista. O mais difícil é ter um ponto de vista. Eu não queria entrar numa discussão sobre a arte de Alicia. Quer dizer então que vai ficar aliviada se eu tirar a Alice de você?
Romena me lançou um olhar penetrante. Sinta-se à vontade. Obrigado, fico grato. Romena torceu o nariz desdenhosa. Você vai ter que fornecer o material. Meu orçamento não permite que eu compre tinta a óleo. Capítulo 25. Tenho que confessar uma coisa. Alice não olhava para mim. Prossegui, observando-a atentamente. Outro dia, eu estava no Soyo, e por acaso passei em frente à sua antiga galeria. Então resolvi entrar. E o gerente fez a gentileza de me mostrar algumas obras suas. Acho que ele é um velho amigo seu, Jean Félix Martins. Fiquei esperando uma reação, e nada. Espero que não considere uma invasão da sua privacidade. Talvez eu devesse ter consultado você antes. Espero que não se importe. Nenhuma reação. Vi algumas pinturas que não conhecia. O retrato da sua mãe e o da sua tia Lídia Rose. Alice ergueu lentamente a cabeça e olhou para mim. Nos olhos, uma expressão que eu não tinha visto antes. Não conseguia defini-la muito bem. Estaria achando divertido? Independentemente do meu interesse por estar trabalhando neste caso, já que sou seu terapeuta, eu achei suas pinturas intensas. São obras muito fortes. Alice abaixou os olhos. Estava perdendo o interesse. Tratei de insistir. Algumas coisas me impressionaram. No quadro do acidente de carro da sua mãe está faltando uma coisa. Você. Você não se retratou no carro, embora estivesse lá. Nenhuma reação. Fiquei me perguntando se você só consegue pensar no acidente como uma tragédia dela, por ela ter morrido. Mas, na verdade, também havia uma menininha no carro. Uma menininha com um sentimento de perda que desconfio que não tenha sido reconhecido por ninguém, nem plenamente vivido. Alice moveu a cabeça. Olhou para mim. Um olhar desafiador. Eu estava tocando em algo importante. Continuei. Perguntei a Jean Félix sobre seu autorretrato, Alceste, sobre o significado dele, e ele sugeriu que eu lesse isso. Peguei então o exemplar da peça Alceste e o deslizei sobre o tampo da mesinha de centro. Alice olhou para o livro. Por que ela não fala? É uma pergunta que Edmeto faz. E eu faço a mesma pergunta a você, Alicia. O que você não consegue dizer? Por que você precisa ficar em silêncio? Alicia fechou os olhos, me fazendo desaparecer. Fim de papo. Olhei para o relógio na parede atrás dela. A sessão estava quase no fim. Faltava poucos minutos. Eu vinha guardando o meu trunfo. Eu coloquei na mesa, com um nervosismo que torcia para não estar evidente. Jean Félix fez uma sugestão, que eu achei muito boa. Ele acha que você devia voltar a pintar. Você gostaria? A gente poderia providenciar um espaço privado para você, com telas, pincéis e tintas. Alicia piscou. Abriu os olhos. Foi como se uma luz tivesse se acendido dentro deles. Eram olhos infantis, arregalados e inocentes, sem nenhum desdém ou desconfiança. Seu rosto pareceu adquirir alguma cor. De repente, ela parecia incrivelmente viva. Conversei com o professor Diomedes e ele concordou. E Romena também. Então depende de você, Alicia. O que acha? Fiquei esperando. Ela olhava para mim. Até que finalmente conseguiu o que queria. Uma reação clara, um sinal que estava no caminho certo. Foi um leve movimento, quase que imperceptível, na verdade. Mas dizia muita coisa. Alicia sorriu.